Nesse meio tempo teve a questão do óleo, né? Que é bastante importante na história da Bunge, né? Eles foram revolucionários, né? Revolucionários não, mas eles foram os Pioneiros, primeiros, né? né? Pioneiros, Sim. isso. Que é muito questão da verticalização, né, Matheus? Tem tudo a ver com isso, né? Tudo tudo surgia de uma demanda deles, né? Então, eu faço farinha de trigo, daí eu preciso de saco, vou produzir o saco para embalar. Aí, e o saco, ali a matéria-prima era o algodão, aí eles tinham algodão, começaram a fazer o óleo de algodão. Ou é uma demanda interna ou um subproduto também, né? Tem uma... o caroço do algodão. Sobrou. Vai virar óleo, daí vira uma indústria. Eu não sei. Que, inclusive, é que hoje o óleo que a gente cozinha é muito comum o óleo de soja, né? Perfeito. Mas já foi no passado, lá antes dos anos 50, o mais comum era ou banha ou óleo de algodão. O óleo de algodão ainda existe hoje, só que ele é o dobro do preço do óleo de soja. Ah, é? Eu vi no Google. Ainda tem a mesma a marca agora não é mais da Bunge. Óleo de algodão, cara. Mas tu pega, tipo assim, a marca de óleo aí, soia, aquela salada, eles têm. Que é próprio A salada que é deles também, foi criado por eles e é o primeiro óleo vegetal do Brasil. Então, esse é o ponto, né? Eles começaram produzindo óleo de algodão, né? Eles compraram também a Cavalcante Companhia, que eu tô lendo aqui, que se tornou a Sambra. Mas aí eles também foram para o setor de café, têxteis, né? Com a fábrica de tecidos Tatuapé, em 1929. Isso. Realmente para produzir os sacos de algodão para a farinha. Cimento, com a Cibra, 1936. Isso. E já em 1938, fertilizantes. Isso. Tá? Que com a Muito Serrana importante. e a Maná. Mas essa questão do óleo ela é interessante, né? Porque eles pegaram o time muito certeiro, né? Sendo a primeira... Era importadora ou não? Eles produziam o próprio óleo? Não. Eles produziam o óleo e foi justamente numa mudança de formas de se consumir a comida, né? Porque começou as primeiras pesquisas feitas por médicos que até então não tinha esse impacto as pessoas não tinham conhecimento de que o que tu comia realmente tinha a ver com a tua saúde. Sim. Né? Então, por isso que era consumido, por exemplo, as pessoas mais pobres, principalmente o pessoal do interior. Isso, até hoje, minha avó lá faz comida com banha mesmo. E aí tinha esse óleo, né, que era o óleo de algodão, ou o azeite de oliva, que era importado da Europa, de mais Portugal, caro, né? só que era caríssimo. Sim. Aí era só pessoas que tinham muito dinheiro. Então, esse produto ele entrou no meio, né, desse processo aqui, por ser um produto que não era tão caro e também era considerado mais saudável. Hoje, a gente sabe que não é tanto, mas ele era considerado mais saudável. Então, e era mais fácil e tudo mais. Além de não deixar aquele cheiro da banha mesmo, né? Que ela fica impregnada. A casa da minha avó é um cheiro que é de banha, né? Mas eu amo, enfim. Pior que eu nunca comi, acho. Nada com Provavelmente sim, cara. Em restaurantes, tem restaurantes que produzem, assim. O cheiro, se eu te falar que é de banha, tu vai saber, assim. Mas, enfim, então eles entraram nesse momento, tiveram uma noção muito... Foi o time perfeito, como a gente já falou, né? E tem o contexto da época, porque na primeira metade do século XX o Brasil está passando pela urbanização, né? Perfeito. Sim. Migrando do rural para o urbano. E um mercado muito fechado, que tem tudo a ver com essa questão de estar espelhado com as operações da Argentina, justamente porque o mercado aqui era fechado. Legal. Então eles, além de acertar muito o time, eles surfam muito essa onda, que é também a onda da VEG, né? Que é de várias outras empresas. O crescimento urbano, a galera também aumenta. A industrialização do país aumenta também a renda per capita, o pessoal começa a ter dinheiro para comprar. E novas demandas, né? Inclusive, eles estão como anunciantes do primeiro programa de televisão do Brasil na TV Tupi. Ah, é? Sei. Quer dizer, ajudam o início da Tupi, compram televisores, inclusive, para distribuir para a população. Então, eles são super importantes nessa... Entendi. Nesse momento do Brasil. Pô, legal. Se for ver, não é exagero dizer que os produtos da empresa, elas acompanharam as cozinhas no Brasil, né, durante décadas, né? Margarina, maionese, óleo. Sim. Então, esse dia eu estava vendo, pedi pro editor botar umas imagens da margarina Delícia.
foram pioneiros, assim, muito antigos. Sabe? Produto super popular. Sim. E aí, só que eles ganharam muito dinheiro, tanto aqui no Brasil quanto lá na Argentina. E eles diversificaram muito, né? De começar a diversificar muito, só que aí que tá o que nos ferrou nessa pesquisa, é que não era foi se criando um grupo gigantesco, um conglomerado, só que esse conglomerado ele era mais descentralizado que o comum. Então, assim, os diversos negócios que a Bunge entrou, não era assim, tem a matriz Bunge Bor na Argentina, e aí vai lá e comprou uma empresa aqui, outra ali, outra ali. Sim. Cada subsidiária da Bunge Born, então, elas operavam tudo de forma independente e elas faziam suas próprias aquisições. Então, assim, o Moinho Santista adquiriu uma seguradora, aí o Moinho Fluminense comprou um moinho no Rio Grande do Sul, enfim, outras empresas do grupo, a Santista Têxtil comprou a empresa de cimento, a Tintas Coral comprou de fertilizante, aí virou um emaranhado de empresa, algumas com capital aberto, outras não, que isso é uma confusão sem fim, cara. Sim. Então foi aí que eu parei, então. Não, cara, é muito difícil, porque tu não sabia quem era o dono de quem, aí uma era só holding, aí e era tudo assim, não era, por exemplo, o Moinho Têxtil, o Santista Têxtil é só é dono dos negócios têxtil. Eram essas loucuras assim, não, eles também tinham fertilizante, que também tinham de cimento, e aí a outra, era tudo interligado. Então isso complicou a pesquisa. Tá? Mas, como o Matheus falou, né, na época, principalmente ali no milagre econômico, e mesmo até nos anos 80, que foi difícil para todo mundo, Sim. Quando o Brasil era fechado, eles ganharam muito dinheiro, né? Então isso, vamos dizer, o dinheiro aceitava desaforo ali naquela época. Sim. Nesse sentido de, tu não tem concorrente. Sim. E aí, a prova disso é que quando abre a economia brasileira com o Collor em 90, a Bung tem 3 prejuízos seguidos. De 90 a 93, ela perdeu, tipo assim, 100, 150 milhões de dólares por ano. 400 pau. No total foi 400 milhões de dólares. E aí que daí começam os acionistas da Bunge Born ficar irritados, porque nessa época o CEO da operação era o Jorge Born III. Eles são muito europeus, né? Até isso, né? Terceiro? Tá falando sério? Sério? Meu, era uma aristocracia argentina. Então, O famoso neto, Jorge Born nesse Neto. meio tempo, cara, eles eram a família mais rica e importante. E mais poderosa da Exato. Argentina. Acho que isso é legal também falar um pouco, É. porque eu me lembro de tu falando há mais de anos sobre isso aí, um pouquinho. Não, inclusive eles, na época do presidente Menem, em 89, lá, né? Sim. O ministro da Fazenda, ele botou o CEO da Bung. Ah, é? Daquela da família, né? Então eles tinham ligações políticas. Era uma aristocracia, assim, uma família poderosíssima E o ponto é, durante décadas, né? durante décadas. Não é, ascensão e queda. Sim. Não, então, muito assim, tempo. agora que se perdeu um pouco isso, mas ainda são 4 famílias muito ricas, mas na Argentina eles eram, assim, o símbolo da riqueza, né? Os Bung, os Born. Tanto que eles foram muito atacados, né? No período ali do sequestro, inclusive, tem esse verniz, né? Eles eram tão poderosos Estrangeiro, muita riqueza, acúmulo de capital gigantesco naquele país, e daí vem toda o viés revolucionário que leva ao sequestro deles, do membro da família, né? o Jorge e o Juan Born foram 4 sequestrados em 75. E até hoje eu acho que mas na época foi veiculado na mídia que eles ficaram 9 meses em cativeiro. 9 meses. E foi o maior resgate da história, 60 milhões de dólares em 1975. Pouco dinheiro, não.
Mas enfim, eles eu tô eram olhando então aqui, o sequestro mais caro do mundo. É isso? Então eles, imagina, eram os herdeiros do maior grupo econômico do país, alvo fácil para guerrilheiro comunista, né? Aham. E aí, então, depois disso, inclusive, que eles passam a ser mais low profile, depois desse episódio Começa a sair traumático, da Argentina também, né? muda já em 75, a sede sai de Buenos Aires e vai para São Paulo. Só um ponto, vai ter, desculpa te interromper, mas o nosso aclamado diretor brasileiro, Walter Salles, vai fazer um filme sobre isso. Ele Sequestro de los Born. Saiu agora, Legal. em março de 2025. Legal, uma boa história. Pô, Tem até livro. Pô. Então, botei aqui no Google Tá, pra uma ver. curiosidade boa. Legal, hein? Vai ser um filme bom. Então, ó, a gente tá se antevendo, depois todo mundo vai falar. Você viu primeiro aqui. Pô, vai escalar. Sim, ele deve estar produzindo o filme agora, né? Começou a notícia de março. Provavelmente vai ser El Sequestro de los Born. O que tu achou do meu espanhol, hein? Muito bueno. Ele curioso em espanhol. E aí, por isso que eles saíram de lá, né? Porque tinha essa questão de insegurança muito forte, né? E isso também explica uma outra coisa, senhores, na minha opinião. Que a gente até já falou, acho que em um episódio, né? Por que um dos motivos das famílias, e aqui é uma família da Argentina, mas as famílias sul-americanas não terem as histórias tão bem contadas como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa? Muito provavelmente, uma das grandes questões é realmente a segurança, né? Porque tu realmente falar que esse cara tinha muita grana e todo mundo sabia, mas enfim, olha, tinha 40 mil funcionários numa época, tipo, uma coisa louca, assim. E ainda essa era uma época, era uma questão política, mas até no Brasil, pô, teve sequestro do Abílio Diniz. Sim, teve uma época ali que aqui não era... Não tinha o viés revolucionário. Exato, mas... Então, tipo, é muito difícil, imagina tu expor tua família dessa forma, assim, né? Colocar toda essa grana e tal. Então, coisa que a gente vê lá fora de outra forma, né? Por exemplo, se sabe onde é a casa dos caras. Até esse é um ponto, desculpa, agora me veio outro. Um dos motivos desse episódio também tem um porquê, né? O Greco é um grande fã de arquitetura, né? O prédio deles. É verdade. A sede original. Verdade. Belíssimo empreendimento. Bota aí. Bem europeu, né? Colunas esbeltas. Inclusive, tem que ser dito, né? Buenos Aires é muito bonito, né? Pô, eu vou ir viajar pra lá, né? Vou no show do eles, eu podia gravar uma coisinha lá, né? Porque ainda existe, né? Existe. Tem vários palacetes, né? Que hoje são sedes de embaixada, que lá tudo no passado era casa de alguém. Tá aí, ó. Inclusive, é até irônico, né? Porque por causa de segurança eles fogem pro Brasil hoje em dia. É verdade. Mas ele tem uma entrevista dele, do Jorge, que ele Jorge Born III. Estudou em Harvard. que ele fala que ele levou 23 executivos de alto escalão que estavam morando na Argentina e toda a sua família para São Paulo quando ele muda a sede. Que época, mais ou menos isso? Em 74, 75. 75. Tá. Então, tu imagina mudar a vida de muita gente por causa disso. Meu Deus, olha. O tamanho era o medo do que tu falou, de ser sequestrado. Inclusive, eu vi uma entrevista com o neto do Alfredo Hirsch, que chegou a ser CEO uma época. Cabadeiro, Cavalheiro. sobre o nome dele. Que ele falou que São Paulo foi a cidade que ele mais gostou de morar. E ele já morou em cidades no mundo inteiro. Porque mesmo? quando ele tocava o negócio, a sede era em São Paulo. Ele falou, eu conheço, já morei em Nova York, já morei na Suíça, eu adoro São Paulo. Fica aí a curiosidade. Aí, ó. Aí, fala deles. Fala deles, né? Ele morava onde, tu sabe qual bairro? Não, isso aí eu já não... Isso deve importar, né? Eu não consegui achar. Podia ser Higienópolis, né? Qual que é o teu chute judeu. grego? Eu diria Higienópolis. Enfim, vamos retomar aqui a nossa conversa ali. Então, eles vieram, todo mundo veio pra cá por causa da questão de segurança, né? Então, Sim. E é por isso que a Bung... Não só segurança, mas também porque a Argentina estava passando por um processo de estatização das empresas privadas. Tá. E isso também acabou com o mercado, né? A gente deixou de ser aquilo tudo que era glamour, foi cada vez se deteriorando mais. Enfim, aí a gente começa a entender a história. Claro, Perdão. a gente começa a entender Tem isso também, né? É dito que, assim, até os anos 40, a Argentina ainda
Aí, a partir de 46, quando entra o Perón, aí começa... Aí, daí em diante, então, anos 70, o negócio... Aí se foi. Aí se foi. Você foi. Você foi. Daí é um caso bizarro, né? De um país rico que se torna pobre. Um caso inédito. E até hoje é uma loucura, né? Enfim, e aí como eles também tinham, né? Aí teve essa questão de segurança. E como eles tinham muitos negócios no Brasil, né? Já empregava aqui... O mercado latente também, né? Cresceu. O mercado crescendo muito. Aí a gente falou da Vicunha no Nordeste, eles também pegaram esse movimento. Por causa de incentivos fiscais, de botar Santista Têxtil lá e tal. Sutene. Então eles participaram da industrialização. Da história do país. Né? E do crescimento do agro também, se tu for ver. Né? Que legal. Porque a soja hoje é uma potência, né? Mas nos anos 50 não era ainda. Sim. Não. Entendeu? Então teve todo um trabalho também da Embrapa também, né? De tornar a soja... Sim. A gente fala um pouco disso no vídeo do Olacir de Moraes, né? Como esse personagem e a Embrapa foram importantes, mas a própria Embrapa, uma das poucas coisas governamentais desse país que realmente dá que um merece orgulho, respeito, né? né? A Embrapa, pegou desenvolveu terras muita totalmente inférteis e tornou num milagre, né? Que é o milagre do Cerrado, né? Mas a Bunge também teve participação nisso, né? E ela cresceu junto a isso. Então, a história, ela anda junto com a história do país, né? Interessante isso. Isso é muito louco. Então, era um grupo, né? Tava sempre entre os maiores grupos privados do Brasil, a Bunge, né? Então, nessas últimas pesquisas que a gente tem feito pro Conversas, né? Então, via lá, o Grupo Vicunha, né? Era um dos maiores. Votorantim, o Grupo Fenícia, dono da Arapuã, que tinha vários negócios também. Foi dono da Neugbauer também. Faturava 1 bi. Então, tinha uma galera aí que faturava seu 1 bi de dólares para cima já nos anos 80, 90. Né? O Daniel Birman, enfim. Sim, todos esses personagens. Todos esses personagens que a gente tem falado, tá tudo mais ou menos... o Bozano Simmons. São contemporâneos. Tá tudo interligado. Né? Perfeito. Então, por isso que a Bunge não veio do nada. Né? Exatamente. E só que aí chega, então, nos anos 90, um mega Frankenstein de empresas, de alimento, de cimento, de fertilizante, de tinta, e que começa, então, o processo ali, anos 90, a globalização começa a ser um processo mais forte, e aí tem a abertura comercial do Brasil, e aí começa a dar prejuízo e os acionistas começam, então, a cobrar do Jorge Born III a atitude, né? Tipo assim, cara, eu digo globalização porque tu passa a competir com o mundo inteiro, tu precisa de eficiência e, de repente, tu tem um monte de empresa que daí, para tu tocar esse monte de empresas, tu tinha que ter uma estrutura administrativa, burocrática gigante, super ineficiente. Começa a expor os problemas internos, né? Exato. Que até então podia. Podia. O Brasil era fechado, eles ganhavam muito dinheiro. Podia também porque, além de ser fechado, tinha uma empresa multinacional ganhando em outros lugares do mundo por trás também, sabe? Perfeito. Então não dependia do mercado brasileiro, sabe? Sim. E aí era essa bagunça de um monte de que daí era Moinho Santista, o Moinho Fluminense, a Sambra, a Santista Têxtil, que daí cada uma delas era o dono de um monte de empresa, e aí então em 93 começa o processo de reestruturação. É feito um turnaround bem significativo, troca a liderança, eles tiram o herdeiro, eles colocam um executivo alemão, Ludwig Schmidt-Raden. Isso, que tinha um background muito bom em administração. Contrataram uma consultoria interessante nessa. Contrataram a McKinsey, né, para então reorganizar a empresa. Aí o nome passa de Bunge Born, passa a ser só Bunge, Bunge Brasil. E aí é feita essa reestruturação societária, e aí é uma confusão, tá? Nem vou entrar no mérito, mas assim, uma incorpora a outra, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas também, o principal, né?
a venda de ativos. Então, eles definem ali algumas áreas de atuação, que era o agro, alimentos, fertilizantes, e o que não se encaixava nesse core, eles começaram a vender. Mesmo que desse dinheiro. Então, assim, primeiro movimento já, os primeiros, né? Em 94 eles já fazem a fusão da Santista Têxtil com a São Paulo Alpargatas, da Havaianas, né? Na época era uma empresa têxtil também. Então, ali eles já vendem essa empresa. E em 94 também eles vendem a Tintas Coral, junto com a Alba, que era de tintas da Argentina, e mais uma de tintas na Bolívia. Então, toda a operação de tintas, que era a Bung Paints, eles venderam por 390, 400 milhões de dólares para uma empresa britânica, ICI. Isso aí. Tá, então, vendendo, né, ativos não core. A Cevale e a Seara nessa época também. Né? Aí tá. Eles vendem alguns, mas eles compram outros também. Mas que daí já é nesse business, novo né? foco. No Né? core business. E aí, em 97, eles compram por 700 milhões de dólares, se eu não me engano, a Ceval Alimentos. E aí se torna a maior empresa de alimentos do Brasil. Passam a Nestlé, né? E então, novamente, a Ceval Alimentos era da Hering, da família Hering. Daí, mas eles, enfim, venderam. E aí a Bung, que já tinha a Santista Alimentos, que era outra gigante, né? Já estava tudo na Santista Alimentos, todos produtos de farinha de trigo, margarina. Já estava na Santista, e com a Ceval, então, que era esmagadora de soja. E Eles tinha óleo de aumentam o soja. limite Era a de maior- produtos gigantes. Maior processadora de soja do Brasil. Exato. Aí fica tudo E, com a também, Bung. e aí também veio os fertilizantes em 2000, né? Que eles Fertilizantes também. compraram. Maná. Que é uma opção deles. O fertilizante, eles continuam operando. Aham. O core, eles mantêm, né? Perfeito. Não mais até hoje, né? Não, mas eu digo nessa época. Sim. Na época, essa empresa era líder também em fertilizantes. Eles compraram um monte de fertilizante, Piranga Fertilizantes, um monte, assim, várias, enfim. E aí tem uma matéria antiga da Exame bem legal que mostra o resultado dessa reestruturação, né? Até vou botar o insert aí na tela. Mas em 1993, o grupo Bung tinha 70 empresas só no Brasil, 20 mil funcionários e faturava 6 bilhões de reais. E sede no Brasil. E sede no Brasil. Aí, 10 anos depois, era 18 bilhões de faturamento. Né? Aí, as 70 empresas viraram só duas. Bung Alimentos e Bung Fertilizantes, 70 para duas. Né? Daí teve todas essas incorporações entre elas e tal. E de 20 mil caiu para 10 mil funcionários. Só que mesmo caindo pela metade, o faturamento triplicou. De 6 para 18. Tu vê como era... Como tinha muita... Como era uma empresa gorda. É isso aí. Nesse caso era uma empresa obesa. Mas enfim. Aí tinha tinha muita gordura para tirar, né? E aí com esse novo CEO, né? O Ludwig. O alemão. Ele cortou muito custo, né? A estrutura, inclusive, administrativa, ele demitiu muita gente e tal. E aí funcionou. Então, assim, aí hoje é só a Bung. Aí depois eles venderam o fertilizante, né? Hoje é só a Bung. Gostou desse corte? Se inscreve no canal oficial do Curioso Mercado.